aos amados de Deus, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor, estamos mais uma vez conectados, podendo repartir a palavra de Deus. A palavra de Deus nessa noite é muito rica. Ela é transbordante para o meu coração e para a minha vida. E eu espero que você possa provar um pouco dela, que ela possa entrar na sua vida e fazer a obra assim no teu coração que Deus tem o propósito de fazer. Eu vou ler 2 versículos, estão no livro de Êxodo 20, 18 e 19, diz: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clamor de trombeta, o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Amém? Então esse é um contexto da palavra que Deus colocou no meu coração nesta hora, para nós estarmos dividindo. Se nós lermos ela, a história, o contexto anterior, nós vamos ver que Moisés está no monte com Deus, e Deus dá a ele uma instrução, que é para ele descer e santificar o povo. 2, 3 dias, porque no terceiro Deus desceria, e iria se manifestar e falar ao povo, face a face, todos poderiam ouvir Deus falando. E aqui está o resultado, quando Deus desce. O que acontece é que esse povo, meus irmãos, eles estavam habituados a Deus, eles conheciam os moveres, eles sabiam das maravilhas que Deus havia operado, e que com um braço tão forte Deus os havia tirado da terra, da escravidão do Egito, e trazido eles para junto de si. Eles viram todos aqueles milagres. Amados, às vezes nós pensamos que nós conhecemos Deus já também, a igreja hoje, por causa dos seus feitos, dos seus milagres, das obras que Ele já realizou na nossa vida e em todo o contexto da história, porque temos hoje a palavra de Deus para nos guiar. Amados, quem de nós pregadores nesse tempo já viu o mar se abrir ou um lago se abrir? Quem de nós já orou ao ponto de descer pão do céu? Quem de nós, amados, viu tantas curas quanto esse povo? Porque a Bíblia diz que quando eles saíram do Egito, não havia entre eles nenhum doente, nenhum inválido, não havia nenhuma mulher estéril. É um milagre tremendo. Eu creio que quando eles comeram a Páscoa naquela noite, houve algo tremendo no meio daquele povo. Assim como houve morte para o Egito, nos primogênitos, mas para eles houve uma outra liberação, porque eles estavam guardados debaixo do sangue. Amados, que dizer de experimentar riquezas? A palavra diz que eles saíram do Egito com todo o ouro e prata que o Egito tinha. Eles saíram ricos daquele lugar. E agora Deus manda eles se prepararem, se purificarem, para Deus se apresentar a eles. Que esse era o propósito verdadeiro de Deus, se apresentar ao povo. E eles lavaram as suas vestes, se prepararam. E quando Deus vem e se manifesta a eles, fala no monte, nos trovões, nos relâmpagos, na trombeta, na escuridão da nuvem, a Bíblia diz que eles tremeram as pernas, que eles ficaram com medo, que eles se esconderam, que eles pediram para que Moisés falasse, mas que Deus não falasse com eles, a fim de que eles não morressem. Amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, às vezes nós pensamos que o grande problema deles foi quando eles trouxeram um relato negativo da terra prometida, não falaram de acordo com a visão de Deus, por isso eles não entraram, ou porque eles fizeram o cordeiro, o bezerro de ouro lá com as suas prata, com o seu ouro. Mas o que Deus mostra para nós, lendo este contexto, irmãos, que não foi isso. É que a
coisa mais terrível, o momento mais escuro da vida deles foi quando eles negaram. Eles não aceitaram permanecer, ficar, ir para a presença de Deus. Hoje também a gente olha a igreja ela é um símbolo do Egito, o Egito é um símbolo da igreja. Quando nós saímos do mundo, a Bíblia diz que Deus já nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós experimentamos todas essas manifestações, graça e bondade de Deus. Também hoje, irmãos, a pior hora de uma pessoa não é quando ela cai em adultério, não é quando ela vai para a cama com uma outra pessoa que não é o seu cônjuge. A pior hora de uma pessoa não é esta hora. Esse não é o momento mais escuro da sua vida. Ou quando ele rompe a confiança que é depositada nele, acaba roubando o seu chefe, o seu patrão, aquele que confiou nele. Ou o jovem, irmão, quando ele se droga, né? Quando ele se embriaga, ou quando ele vai preso porque roubou. Isto não é a hora mais escura, mais obscura da vida dele. A hora mais obscura, mais triste da vida dele é a hora em que recusa o convite de Deus para se aproximar dele. O que Deus fez com eles, mandando eles se preparar, era um convite para se apresentarem diante de Deus. Quantas vezes as pessoas recebem um convite hoje para se apresentar diante de Deus, mas acaba rejeitando esse convite? Jovens muitas vezes ouvem o convite, mas para manter a popularidade diante dos amigos, ele recusa esse convite. E esta é a hora mais nebulosa, mais escura da vida dele, porque quando o convite de Deus é recusado, eu creio, irmãos, que o céu inteiro chora. O céu inteiro chora. E isto é muito sério. Então, a palavra do Senhor nesse tempo, nesse dia, veio ao meu coração para nós estarmos cuidando, para não ignorarmos o convite, o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Irmãos, eu penso que quando nós lemos ali no livro de Deuteronômio, ele diz assim: conversa de Deus com Moisés, Moisés vai a Deus e fala as palavras que Deus havia falado, e ele busca em Deus alguma solução para isso, e Deus diz: não, tudo que eles falaram muito bem, tudo eles estão certos. Aí tem uma frasezinha ali que eu e você precisamos guardar. Ela diz assim: diga a eles que voltem para as suas tendas. Meu amigo, meu irmão, quando nós ouvimos isso, diga a eles que voltem para as suas tendas. Isso é terrível. Quando Deus diz para nós, nos dias de hoje, volte para a sua casa. Volte para a sua casa. Quando Deus fala para a igreja hoje, está bem propício, né? Volte para a sua casa. Nós não temos noção do coração de Deus e o quanto isso para nós é negativo e o quanto estamos sendo reprovados quando ouvimos isso. Volte para a sua tenda. Amados, para eles Deus disse: diga a eles que voltem para a sua tenda. Mas para Moisés, que temia a Deus, Deus disse: tu fica-te aqui comigo e eu te darei todos os mandamentos. Tu que teme a Deus, que tinha o temor que Deus esperava, disse Moisés: fica-te aqui comigo e eu te darei todos os mandamentos. Quantos de nós querem ouvir isto nos dias de hoje? Fica-te comigo. Eis aqui um lugar bem pertinho de mim. Eu te colocarei na fenda da rocha, te cobrirei com a minha mão, quando passar a minha glória. É um outro texto, uma outra história. Irmãos, mas é a questão de estar perto. É a questão de ter o convite, de ter o amor de Deus. Deus queria que toda aquela nação, ela fosse uma nação de sacerdotes. Mas eles mirraram, não deu certo. Eles fugiram da presença de Deus. Mas Deus é um Deus tremendo. E nós vemos Deus sempre como um Deus de segunda chance. E para alguns, porque
como eles se negaram a isso, Deus levantou o sacerdócio. Deus mandou Moisés descer, levantou Arão, seus filhos, e Deus dá uma segunda chance, tanto para Arão como para os mais velhos ali, os 70 que sobem. Deus diz de novo para eles subirem outra vez, né? E subiram então, sobe Arão, sobe Josué junto com eles, e os anciãos. Mas para eles subirem até um ponto, não era mais para ir até a presença de Deus, mas Moisés era para ir até a presença de Deus. E a Bíblia diz para nós no livro de Êxodo 24, que eles subiram até um ponto e adoraram a Deus de uma certa distância. E eles lá tiveram uma visão. Acompanha o que diz assim: e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Eles viram algo, presta atenção, eles viram algo, e que eles não poderiam fazer um desenho daquilo que eles viram, né? Daquela imagem que eles viram. Mas, mesmo assim, eles ficaram o quê? Satisfeitos. E isso trouxe para eles uma convicção e uma certeza. Deus está neste lugar. Deus está presente ali neste lugar. O que eu estou falando, irmãos? Eu estou falando da igreja. Que a igreja hoje também, né? A maioria de nós, a igreja hoje também, adora o Senhor de longe. Por quê, irmãos? Porque isto é seguro. Evitamos a santificação do coração, mas satisfazemos a necessidade interior de adorar a Deus, porque temos uma necessidade. Então adoramos de longe. Agora venha comigo. Eles adoraram, ficaram satisfeitos, compreenderam que Deus estava ali. Quando nós servimos, adoramos, temos a convicção que Deus está neste lugar juntamente conosco também. O que é o problema? O problema é o seguinte, irmãos. Eles estavam tão habituados com o mover, eles estavam tão habituados com as manifestações de Deus, que eles achavam que eles já conheciam tudo de Deus. Mas quando apareceu a glória revelada, eles não aguentaram. E por que não aguentaram? Porque havia pecado escondido no coração. Por que a igreja se satisfaz até dentro de um ambiente, de uma atmosfera de profecia e de milagre? Porque mesmo dentro de uma atmosfera de milagre pode se esconder o pecado no coração. Mas quando se achega a glória revelada, manifesta, que é luz, não dá. Não dá para ver, não dá para permanecer, não dá para ficar naquele ambiente. Somos constrangidos e saímos por um ou outro motivo, mas é porque ficamos constrangidos porque há algo escondido ainda no nosso coração. Deus tem nos chamado nesse tempo e estamos ouvindo tantas mensagens. E Deus falou muito forte comigo hoje. Me trouxe uma tristeza da parte dele para o meu coração, para coisas que ainda não estão acontecendo, e Deus mostrando que o nosso coração, o meu coração, ele precisa ainda de tratamento, ele precisa ainda de purificação. No livro de Provérbios nós vimos, né, que diz a palavra de Deus que a intimidade do Senhor, Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, a quem Ele dá a conhecer os seus segredos. Por que nós lemos na Bíblia e vimos que a Bíblia diz que Moisés conhecia os caminhos de Deus, mas que para o povo, Deus manifestou só as suas obras, só as suas manifestações, não os seus caminhos. O povo não conhecia, Moisés conhecia os caminhos de Deus, né? Mas, queridos, quão bom é ouvir da parte de Deus: suba ao monte, venha até mim, fique aqui, venha. Convite de Deus para Moisés era esse: venha, suba ao monte, venha até mim e fique aqui. Irmão, nós sabemos que Moisés foi o homem que mais viveu, né, natural na presença de Deus.
e que tem muito para nos ensinar. Mas basicamente o que Deus quer nos ensinar hoje é o seguinte, é que a atmosfera da manifestação da glória, do conhecimento revelado da glória, ela faz com que os pecados dentro de nós, escondidos, sejam expostos. E então quem não quer vai fugir, quem não quer vai ficar satisfeito, irmão, com o ambiente de milagre, de cura, de revelação, de profecia, vai adorar, vai celebrar, vai dançar, vai pular. Tudo isso Moisés viu o povo de Israel fazendo. Tudo isso nós lemos e vimos que o povo fazia, o povo dançava, o povo ria, o povo celebrava quando Deus trabalhava, operava em favor deles. Mas quando chegou a hora de se apresentarem diante de Deus, eles se sentiam confortáveis fazendo tudo aquilo, mas guardando os pecados que eles trouxeram junto do Egito. Nós precisamos olhar para os pecados que ainda estão dentro de nós, que nós trouxemos do Egito. Seguidamente temos falado nesse assunto e precisamos confrontá-los, ou seja, ouvir Deus falar. Tem muitas coisas que nós precisamos realmente ouvir Deus falar. Eles pensavam que eles conheciam tudo, e estava tudo bem, se lavaram as suas roupas, se purificaram, como diz a palavra. Mas quando Deus apareceu no monte, e apareceram ali, diante deles, os trovões, os relâmpagos, o barulho da trombeta, a fumaça no monte, o povo olhou aquilo e estremeceu, ficou de longe. Queridos, muitos de nós hoje não estremecem diante de nada mais, nenhuma palavra, por mais revelada que ela seja, não se estremece. É um problema. Estamos já muito endurecidos, muito velhos, muito sábios, muito entendidos. Estamos precisando ser estremecidos. Eles se estremeceram porque reconheceram que eram pecadores. Eles reconheceram que ouvir Deus eles iriam morrer. Amados, Deus não estava a fim de matar. Moisés disse para eles: não temam, se acheguem. Deus veio apenas para provar o coração de vocês, para ver o temor que há dentro de vocês, da pessoa dele. Quando nós tememos a Deus, nós evitamos o pecado. O temor de Deus nos livra dos laços da morte. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Que eu e você estejamos desenvolvendo o temor e ouvindo aquilo que Moisés falou. Deus não veio para matar. Não temam, não se assuste. Deus veio só para provar o coração. Irmãos, eu penso que está na hora de Deus ter de novo uma manifestação desse tamanho, nessa proporção, de fazer tremer o lugar, de quem sabe rachar um púlpito, de quem sabe fazer com que caia um templo, eu não sei, mas algo tremendo, grande da parte de Deus para gerar temor. De fato e de verdade, porque nós temos falado muitas vezes, amados, quando você vem para o encontro, para a presença de Deus, lembra do sumo sacerdote? O sumo sacerdote, quando ia, ele passava a noite sem dormir para não pecar em sonho, porque ele sabia que ele podia morrer. Eu e você não estamos tendo mais esta visão de que podemos morrer, mas podemos. Se alguém estiver disposto a atrair a glória manifesta de Deus, e eu quero te chamar, te convidar, para que você comece a desenvolver esse anseio, esse desejo, esta sede no teu coração, para que a glória manifesta, revelada venha, para que os pecados escondidos não possam mais ficar. Por quê, pastor? Para que aquela multidão naquele dia que chegar diante do Senhor e ficar lá dizendo: Senhor, nós fizemos milagre, nós expulsamos, nós fizemos aquilo, o Senhor diz: nunca vos conheço. Para que essa multidão se diminua cada vez mais e seja quem sabe uma meia dúzia, e não um grande número, como diz a palavra. Tudo que Deus nos fala, Deus nos dá chance de retroceder, Deus nos dá chance de mudar isto. E tudo que há na nossa vida nós temos condições de mudar ainda hoje. Eles se sentiam bem no ambiente, lembra? No ambiente, numa atmosfera de milagre. Dançavam, louvavam, adoravam, numa atmosfera de profecia, glória a Deus, numa atmosfera, irmão, de palavra revelada, tudo isso. Mas quando chegou a glória, porque em todas essas coisas eles podiam ainda esconder o pecado no coração. Nós conhecemos a história de Saul, quando Saul queria matar Davi, subiu ao monte, foi onde estavam os profetas.
chegou lá, ele mesmo profetizou, porque estava debaixo de uma unção, de uma nuvem. Mas quando saiu de lá, voltou a ser Saul. Que Deus nos guarde, que nós não sejamos desta maneira, mas que todos nós tenhamos coragem de enfrentar os nossos defeitos e pecados e poder nos achegar a Deus, sim, limpos e purificados. Temos o sangue do Cordeiro, temos o Espírito Santo e temos a palavra que nos ajude. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, que Ele te dê a paz hoje e sempre, e que a tua casa seja um santuário para a glória de Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém.